Bom, então a gente na aula passada viu ali rapidamente o fim de adição de momento angular, dos tensores esféricos. Depois a gente viu o princípio variacional ali como um método para encontrar soluções aproximadas. E agora a gente vai ver o método WKB, que é um método muito mais amplamente utilizado, principalmente porque, diferente do método variacional, ele é muito difícil de ser substituído por uma técnica numérica. Se você for ver os tipos de soluções mais difíceis de se encontrar numericamente, uma delas são soluções oscilatórias. Se pensar pela própria natureza da solução oscilatória, você não consegue fazer uma previsão de, digamos, longo prazo do que vai acontecer, porque você tem duas coisas acontecendo, né? Você tem a oscilação, mas digamos que você tem uma coisa que oscila e que, digamos, a amplitude cresce com o tempo. Então você não consegue nem dar um passo longo para você conseguir, digamos, interpolar uma grande parte da função ao mesmo tempo, por causa das oscilações, né? E se você dá passos muito curtos para você descrever bem a oscilação, você perde a previsão do que está acontecendo no longo, né? Então isso é uma classe de problemas que a gente chama de mais de uma escala, né? Então você tem duas escalas principais no problema. Uma escala é a escala de longo prazo, que é o que está acontecendo com a amplitude, e outra escala é a escala da oscilação. E numericamente, quando você tem problemas com essas duas, quando você tem problema numérico com duas escalas, é muito difícil de lidar, né? A não ser que sejam duas escalas diferentes, mas com situações assim muito suaves, né? Então tudo acontecendo suavemente. Bom, então vamos fazer um pouco aqui de algumas, como é que se diz? Considerações físicas para a gente entender bem como que isso pode funcionar. Deixa eu ver. Tá, certinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o método WKB. A gente está vendo o método WKB, é o nome de 3 pessoas, no contexto da mecânica quântica, mas o método WKB é muito usado em teoria de campos, certo? Na verdade, o método WKB é usado em todas as situações que você tem esse tipo de disparidade de escala, né? Existe uma classe de métodos de solução de equação diferencial que são baseados nessas mesmas ideias que a gente vai ver hoje aqui, que são justamente métodos em que você, normalmente, quando você, por exemplo, pega o método de Frobenius, né, para te dar uma coisa contrastante, você tem uma equação diferencial assim. Geralmente a gente pode ser y, duas linhas, mais p de x, y linha, mais q de x, y igual a zero. Você faz uma coisa do tipo, né? E aí você vai fazer um método de solução dessa equação. Esse é o método, geralmente não, no caso do Frobenius, ele consiste em você dizer que y é uma certa função, assim, tem uma lei de potência, mais uma parte aqui, Cn x elevado a n, certo? E aí você encontra soluções para isso aqui. Mas se você for lembrar, essa ideia era uma ideia baseada num conceito de aproximação local. Você está encontrando a função num ponto e está estendendo para um ponto vizinho, né? Então é uma aproximação local. Agora, será que existe uma maneira de aproximar uma solução de uma equação dessa que te dê uma solução aproximada, mas global? Ou seja, que ela não me diga só o que acontece em torno do x, né, de um ponto x qualquer, mas que ela me diga mais ou menos o que acontece em tudo, né? Então essas técnicas de aproximação globais são bastante interessantes e infelizmente a gente vê pouco no currículo básico, né, na física. Mas no método WKB a gente vai ver ela bastante detalhe no contexto de mecânica quântica, tá? Mas como eu falei para vocês, por exemplo, em cosmologia isso aqui é assim a base total, porque sem o método WKB você não consegue resolver as equações de campo na fase oscilatória, né, numericamente, e você não conseguiria fazer as previsões que nós fazemos para a cosmologia, justamente que é baseado nisso. Mas isso, da mesma forma, é importante para você fazer aproximações, por exemplo, de fônons num material em estado sólido, né? Então, assim, isso é bastante importante, porque toda vez que você está lidando com mecânica quântica, você está lidando com partículas que são descritas como ondas. Só que geralmente é uma partícula, que é uma onda, que tem um comprimento de onda, mas que está percorrendo um intervalo macroscópico, e você tem sempre esse balanço de duas coisas, né? O comprimento de onda da partícula e um intervalo macroscópico, né? Então, vamos ver como é que essas coisas funcionam. Então, a gente sempre vai para o contexto, pessoal, em que as coisas são mais simples, não porque a gente está fazendo isso, não porque a gente vai perder alguma coisa, mas justamente porque a gente não vai perder nada, né? A gente consegue extrair toda a informação sobre a técnica WKB
olhando esse caso unidimensional, né, e muito mais facilmente do que se você envolvesse misturar isso com outros complicadores, né? Então a gente vai encontrar que vai trabalhar no caso unidimensional, né, com o potencial constante. Tá certo? Bom, a gente vai olhar o que acontece nesse caso, é fácil, né? A nossa equação de Schrödinger vai ser isso aqui. A nossa newtoniana, no caso, o operador vai ser P² sobre 2m mais um potencial, que é uma constante, é um número, tá? Isso aqui não é operador, não vou botar nem chapéu nele. Bom, o que acontece nesse caso, pessoal? A gente sabe que o momento, né? Só para ficar bastante evidente, os autovetores do operador momento são esses aqui, né? Então, isso aqui a gente já cansou de ver. Naturalmente, esses estados também diagonalizam a newtoniana, né? Porque constante no estado é o próprio constante no estado, então é fácil ver que H nesse estado aqui, né, vai ser o quê? Vai ser P² sobre 2m mais V. Certo? Então é natural o que está acontecendo aqui, né? Nossa newtoniana é diagonalizada pelos mesmos estados que diagonalizam o operador momento, certo? Porque esse cara aqui é uma constante. Bom, mas isso diz pra gente que a nossa energia, como função do momento, vai ser uma coisa do tipo mais ou menos, que vai ser o sinal desse momento aqui, raiz disso aqui, né? P² sobre 2m. Desculpa. O momento, em termos de energia, né, vai ser igual a mais ou menos, que é o sinal dele, raiz de 2m e menos V. Isso aqui, inclusive, a gente já fez, é partícula livre, né? Não tem nada demais aqui. A única diferença dessa partícula livre é que, se você lembrar, vocês lembraram quando a gente trabalhou no caso da partícula no poço, dependendo se a energia é menor ou maior que o potencial, você vai ter comportamentos diferentes ali, justamente porque aquilo ali vai ficar imaginário, né? Então, você teria que tomar cuidado, porque você não quer um alto valor imaginário para a sua newtoniana. Na verdade, isso está indicando que tem alguma questão de estados ligados aí nesse tipo de situação. Mas não é isso que a gente está interessado agora. Certo? Bom, mas o que isso diz para a gente sobre o comprimento de onda da partícula? Como é que fica aqui uma solução qualquer? Eu tenho aqui uma solução inicial de x exponencial de menos i h, aqui o meu e, né? E t sobre h cortado dx. Certo? Bom, mas o que é isso aqui? Todo mundo concorda com isso aqui? Aqui tem que ter o... Vou botar um 0 e um e aqui. Certo? Eu estou propagando a minha solução da condição inicial para qualquer momento, mas eu já botei no espaço das posições aqui. Desculpa, espaço da energia, e projetei a função de onda no espaço da posição, certo? Só para deixar claro, pessoal, isso aqui é o seguinte, isso aqui é x, u, t, desculpa, t0, t, certo? Até aqui tudo bem? Esse lado aqui é o lado esquerdo. E aí, como é que fica aqui o lado direito?
verdade é que eu comecei de um jeito e aí troquei na minha cabeça. A melhor forma de fazer é de... Isso aqui tem que ser de 0 a infinito, tá? Que vai ser todos os estados de energia. Na verdade tem que ser V a infinito. Eu devia ter feito da forma que estava nas notas aqui. Bom, basicamente o que eu estou fazendo aqui é que eu estou projetando nos estados de energia, certo? Então, basicamente eu tenho que botar aqui x, u, e aqui eu vou botar a minha integral sobre todas as energias. Tá certo? Então fica assim, e esse cara aqui fica assim. Aqui, 0. Certo? Então essa integral aqui eu tenho que botar todas as energias que eu estou levando em consideração. No caso eu estou pegando de V até infinito. Tá? Como eu falei para vocês, eu estou tirando aqui o caso em que a energia seria imaginária, tá certo? Bom, só que a gente sabe que isso aqui a gente pode trocar para uma... Em vez de eu botar o projetor na energia, eu posso botar o projetor no momento. Tá certo? Porque tanto faz, porque é uma base completa, e o momento diagonaliza newtoniano também. Tá certo? Então eu posso botar aqui muito bem P. Tá certo? Aqui aí voltaria a ser isso aqui. De menos infinito a mais infinito. Tá certo? Bom, agora o que a gente tem? Integral. Esse x vem para cá, vai ficar x. O u, como é que é o u, né? É exponencial de menos IHT menos T0 sobre H cortado, né? Propagador, atuando em P, P e aqui meu psi0. Tá certo? Bom, mas esse cara aqui é diagonalizado por esse estado aqui. Aqui vai dar só a própria energia, que é o que eu tinha escrito antes ali, tá vendo? Aqui eu tomei... Vamos botar esse cara aqui igual a 0 para simplificar. Certo? Para ficar como estava ali em cima. Certo? Então isso aqui vai ficar integral dp e aqui vai ficar x, vou botar para fora, exponencial de menos i e t sobre h cortado, e aqui vai ficar assim, xp e p psi. Certo? Deixa eu ver se está certinho. Isso. Bom, mas o que é isso aqui? Vocês lembram? Lembra? P igual a P. Se vocês esquecerem como é que funciona esse negócio aqui, basta você lembrar que essa é uma equação de alto vetor. Seu projeto x aqui vai ficar assim. P. O lado esquerdo vai ser igual a menos i h cortado de dx de psi de p de x. E o lado direito vai ser P psi P de x, certo? Mas como é que tem que ser esse exponencial aqui? Como é que tem que ser esse exponencial? Como é que tem que ser a nossa autofunção aqui? Isso aqui tem que ser, ó, tem um menos i aqui, então tem que ser i aqui, vai ficar i h cortado i p x sobre h cortado. Certo? Quando calcular a derivada em relação a x, cai o i, corta com i, fica 1, cai h cortado, corta com h cortado, dá o p, que é o que eu tenho no lado direito. Certo? Então, como eu esqueço, eu faço a conta aqui justamente porque eu nunca lembro se o sinal aqui é mais ou menos. Tá certo? Então é mais, então esse cara aqui vai ser exponencial. A gente tem o termo de normalização, raiz de 2π. Tá? Para você encontrar o termo de normalização, basta você lembrar que você está normalizando com a delta de Dirac e a integral da onda plana vai dar 2π a delta de Dirac, certo? Deixa eu ver se está tudo certo. Esse cara é x, tá certo. Bom, então aqui eu vou ter i, p, x
sobre H cortado, tá certo? E, deixa eu ver... Ok. Bom, esse cara aqui é minha condição inicial, certo? Digamos que eu comece da seguinte forma, esse cara aqui é delta de P menos P0, tá certo? Eu começo com a minha função de onda num estado de momento bem definido, certo? Isso diz pra gente que nosso psi de x e t, esse cara vai matar essa integral aqui, vai sobrar só esse negócio, que vai ser exponencial de menos i e t sobre h cortado vezes exponencial de i px sobre h cortado, certo? Mas isso mostra pra gente que o comprimento de onda dessa solução tá aqui, ó. Ou seja, lambda vai ser igual a 2π h cortado sobre p. Certo? Então, naturalmente, um estado com momento bem definido, quando você propagar no tempo, vai ter esse momento aqui, mas o comprimento dele vai estar associado a essa solução aqui. Tá certo? A essa relação aqui. Bom, por que a gente está fazendo tudo isso, pessoal? Porque eu quero mostrar para vocês que quando a gente tem esse estado de momento bem definido, aqui que a gente está trabalhando aqui desde o começo, ele está associado a essa relação entre o momento e a energia, e essa relação dá para a gente um comprimento de onda desse tipo aqui, certo? E por que isso aqui é importante? Porque a pergunta se faz quando você quer que o potencial não seja mais constante. Ou seja, você quer resolver um problema mais complicado, né? Mas eu não quero que ele seja constante, mas eu quero considerar que, do ponto de vista do comprimento de onda da partícula, ele é constante. Tá certo? Ou seja, eu quero um potencial que ele vai variar, potencial V, vai variar devagar. Ou seja, eu quero que a derivada desse potencial aqui, ó, seja pequeno. Muito menor que 1. Certo? Mas isso aqui é um pouco impreciso, porque assim, essa derivada aqui, ela não me diz exatamente se ele vai variar de acordo com... essa derivada não explicita o que eu estou comparando com o que. Na verdade, o que eu quero é saber o quanto que o potencial varia quando eu estou andando pelo menos um comprimento de onda. Tá certo? Porque se o potencial demora 500 comprimentos de onda para variar, a partícula ela vai ser entre esses 500 comprimentos de onda, ela está vendo um potencial que é praticamente constante. Então, ela só percebe a variação depois de muitos comprimentos de onda. Então, é aquele negócio que eu estou falando para vocês. A minha partícula, ela está fazendo uma coisa assim, está oscilando, só que ela está bem devagarzinho subindo aqui. Então, ela faz várias oscilações, né, com um potencial praticamente constante. Né? Então, eu estou aqui abrindo um pouco essa conta para mostrar para vocês como que a gente pode tirar essas duas escalas do problema, tá certo? Então, vamos lá. Bom, então, a gente quer que aquele cara seja pequeno, né? E você poderia pensar o seguinte, bom, eu posso agora imaginar que o meu comprimento de onda, digamos, isso aqui é um chute, tá? Ele vai ser, então, agora proporcional a 2π h cortado sobre um certo p de x, que agora vai ser o quê? 2π h cortado dividido por raiz de 2m e menos v de x. Certo? Então, veja, isso aqui é exato, porque isso aqui é o que a gente obtém quando a gente projeta a nossa newtoniana na base na base do momento, né?
Se eu faço a mesma coisa aqui agora, eu vou ter uma expressão desse tipo aqui, por momento, né, vai aparecer dentro da minha Newtoniana, e eu posso dizer assim que esse lambda vai me dar mais ou menos uma aproximação do comprimento de onda verdadeiro do sistema, tá certo? Claro que isso aqui não está exato, justamente porque isso aqui não resolve a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger não vai te dar em termos de exponencial desse lambda aqui, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que não vai acontecer uma coisa como aconteceu aqui, porque a presença do H faz com que a sua equação diferencial seja mais difícil de ser resolvida e você não pode simplesmente ignorar que é dependência em x, tá certo? Ficou claro isso? Né? Só para deixar claro, quando eu colocar um potencial assim, a minha equação, ó, se eu aplicar esse cara em P, tá certo? O que vai acontecer é que se eu fizer isso aqui, eu vou ter P quadrado sobre 2M, porém, aqui eu vou ter V de x, só que x é operador. E na base do momento, x é IH cortado ddp. Então, naturalmente, esse vetor aqui não diagonaliza mais a minha Newtoniana, tá certo? Agora eu tenho uma coisa complicada aqui, que eu tenho uma função de uma derivada. Pode ser raiz quadrada da derivada, pode ser um negócio complicadíssimo, tá certo? Então, isso aqui é simplesmente para a gente ter uma noção intuitiva do que está acontecendo, tá certo? Por quê? Porque a gente espera que pelo menos vai existir algum limite que V varia tão devagar, tão devagar, tão devagar, que esse problema vai ficar similar a esse problema aqui. Entendeu? Essa é digamos, a nossa intuição física do que está acontecendo. Por enquanto parece uma coisa muito heurística, mas depois eu vou passar para vocês quais são os métodos, digamos, algorítmicos para a gente fazer isso aqui, tá? Beleza. Então, como é que a gente testa a questão da variação agora, né? A gente tem que o lambda é uma função de x, se é que isso aqui faz algum sentido, tá certo? Aí eu posso fazer a seguinte pergunta: lambda é um comprimento, é o comprimento de onda. Eu quero saber quanto que o meu comprimento de onda varia quando eu ando um comprimento de onda, certo? Ou seja, eu posso fazer a seguinte pergunta: quanto é que é o meu lambda em x mais lambda? Um pouco estranho, né? Você pode pensar que você escolheu um ponto x0, mas isso aqui é quanto que o meu comprimento de onda variou quando eu andei um comprimento de onda, certo? E é claro, para comparar isso aqui, eu faço o quê? Eu subtraio aqui o meu comprimento de onda em x. Né? Isso aqui, novamente, eu estou supondo que lambda varia devagar e lambda varia devagar quando v variar devagar. Então, eu posso aproximar isso aqui com uma expansão em Taylor, né? Quando eu aproximar isso aqui em expansão de Taylor, vai ficar assim: lambda de x mais a derivada de lambda em relação ao argumento, tomado em lambda igual a zero vezes lambda. Vai ficar d lambda dx vezes lambda, menos lambda. Certo? Em primeira ordem, em lambda, é isso que eu tenho. Certo? Naturalmente, isso aqui vai ser d lambda dx vezes lambda. Tá certo? Mas veja, isso aqui é o que eu chamo de delta lambda. Tá certo? Mas delta lambda sozinho não me diz nada, né? Digamos o seguinte, digamos que o comprimento de onda da minha partícula é, sei lá, de 100 metros, né? Então, quando eu subtrair esse negócio aqui, vai dar uma coisa da ordem de 100 metros, certo? Eu preciso dividir pelo próprio comprimento de onda para eu saber, relativo ao comprimento de onda, quanto que ele variou. Eu quero saber a diferença relativa, né? Então, eu quero saber, basicamente, o que acontece quando eu calcular essa razão, delta lambda sobre lambda. Mas isso aqui, pessoal, nada mais é do que del lambda del x. Tá certo? Então, esse número aqui,
por incrível que pareça, a simples derivada de lambda em relação a x, ela é associada com quanto que o lambda varia quando ele anda lambda ponderado por lambda, tá certo? Quanto que o comprimento de onda varia quando a gente anda um comprimento de onda dividido por um comprimento de onda. É a única escala que a gente tem, então a gente está fazendo mágica aqui com essa escala, tá certo? Então, basicamente, se isso aqui for muito menor que 1, fisicamente a gente espera que localmente essa aproximação seja boa e de alguma forma a gente consiga aproximar o nosso problema com uma solução desse tipo aqui, ó. Tá certo? E é isso que a gente vai ver agora, como é que a gente faz isso na prática, certo? Deixa eu ver. Certinho. Vamos lá. Bom, então vamos lembrar da nossa equação de Schrödinger aqui, que a gente quer resolver. Ela vai ser d2 dx2. Eu já passei aqui, né, o menos h cortado ao quadrado sobre 2m para o outro lado. Vai ficar assim, mais 2m sobre h cortado. Né? E aí vai ficar E menos V de x e si de x igual a zero. Tá certo? Então, pessoal, isso aqui, só lembrando, nada mais é do que a solução disso aqui, tá? H e é igual a E. É só essa equação projetada na base da posição. Certo? Aqui não tem nenhuma surpresa. Deixa eu ver. Tá, isso. Ok. Bom, agora a gente precisa resolver essa equação aqui. Como eu falei para vocês, quando esse cara aqui é constante, é onda plana, aquilo tudo que a gente já conhecia, não tem nenhuma surpresa. Mas quando esse cara aqui agora depende de x, é uma equação diferencial complicada. Eu tenho uma derivada aqui, eu tenho um potencial que depende de x, você pode aplicar método de Frobenius, você pode fazer tudo aquilo que vocês já estão acostumados, ou agora aplicar o método WKB. Né? Como é que a gente faz isso? A gente tem a ideia, a gente tem digamos, a nossa intuição de que esse cara varia devagar, tá certo? E para ele variar devagar, a gente vai ter uma coisa tipo uma onda plana, né? E aí você pode imaginar que você pode sempre pegar uma função de onda, tá certo? Isso aqui que eu vou escrever sempre pode ser feito, que é basicamente dizer que ele é ρ exponencial de i θ, certo? Onde ρ é uma função de x, né, e t, se você estiver pegando a solução completa, mas aqui é uma solução, ρ é uma solução função de x, e θ também. É só botar uma função complexa nessa estrutura polar aqui, certo? Mas você pode fazer mais que isso, né? Você tem o ρ aqui, o ρ pode ser qualquer número entre 0 a infinito, né? O número indo de 0 a infinito, né? Desculpa, isso. Esse ρ aqui é de 0 a infinito, porque é a expressão polar da função de onda, então qualquer valor negativo de psi tem que vir do θ ficando, né, menos π. Então, como esse cara vai de 0 a infinito, eu posso escrever ele como sendo exponencial de logaritmo natural de ρ. Então você vê que esse cara aqui é uma função que vai de menos infinito a mais infinito. Né? Quando o ρ se aproxima de 0 é menos infinito, quando o ρ cresce, esse cara se aproxima de infinito, mais i θ. Tá certo? Ou seja, é razoável eu escrever uma equação qualquer assim, exponencial de i φ. Tá certo? Ok. O problema é que esse cara aqui, a gente não tem muita intuição de como é que ele vai ser, tá certo? O que a gente pode fazer é substituir aqui e ver o que acontece com a nossa equação. O
que acontece com essa equação aqui se eu substituo uma expressão desse tipo aqui? Certo? Eu vou ter o seguinte, a derivada segunda vai ficar assim, menos, que é a derivada segunda desse negócio aqui, espera aí, deixa eu ver, ficou claro, né, pessoal? Aqui eu estou fazendo o meu φ é igual a menos i logaritmo natural de ρ mais θ, tá? É uma função complexa qualquer, certo? Bom, a vantagem dela é que agora eu posso fazer a derivada segunda dessa função aqui e vai ficar assim. Quando a derivada atuar uma vez, vai ficar dx exponencial de φ, tá certo? Vai ficar assim. Vai ficar i φ' exponencial de i φ. E quando eu calcular a derivada segunda, dx2, vai ficar assim, exponencial de i φ. Aí vai ter aqui um termo que vai ser i φ, duas linhas, exponencial de i φ, menos φ' ao quadrado, exponencial de i φ. Tá certo? Agora, veja bem, a gente está querendo uma coisa que seja compatível com a nossa noção de que o v varia vagarosamente, que a derivada dele é pequena, ou seja, isso aqui vai ser aproximadamente uma onda plana e que a gente sabe que quando ele for uma onda plana, o φ é simplesmente uma constante, tá certo? Mas se então o v varia pouco, então isso é a mesma coisa de dizer que o meu φ varia pouco também, né? Se aquilo que eu tinha falado antes funciona, né? Quando o v é constante, o meu lambda é constante e minha solução é uma onda plana constante com esse comprimento de onda aqui, tá certo? Então, de certa forma, esse termo aqui, ele vai ser menor que esse termo aqui, tá certo? Uma coisa que varia devagar, tem uma derivada pequena, mas tem uma derivada segunda menor ainda, uma derivada terceira menor ainda, tá certo? Ok? Bom, agora, se eu coloco isso aqui, como é que eu vou comparar esses termos? Né? Ou seja, eu vou ter uma coisa da seguinte forma, menos φ' ao quadrado, mais i φ, duas linhas, e aqui, isso aqui tudo é p, né? Vai ser assim, tem uma coisa errada aqui. Vou deixar do jeito que estava. 2m sobre h cortado e menos v de x. Tá certo? E tudo isso aqui multiplica exponencial de φ. É porque tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu acho que talvez seja essa a sua dúvida. Ele é um argumento que não faz sentido se eu estiver falando de um ponto x só. Entendeu? A questão eu quero que a derivada primeira seja pequena, a segunda seja pequena também, a terceira seja menor ainda, assim por diante. Isso só vale se eu estiver falando que não a minha função varia pouco em x, mas ela varia pouco em todos os pontos. Ela varia pouco ao longo de todos os pontos. Porque senão, a gente sabe, né? Por exemplo, pega uma f de x aqui. Tá certo? Minha função é assim. F de x é igual a um f0. Aí digamos que todas as derivadas até a derivada quinta sejam zero. Então o próximo cara que vai aparecer é assim, ó, derivada sexta aqui, calculada em x0, x menos x0 a sexta sobre 6 fatorial. Aí você fala, bom, mas tá vendo, essa função aqui, ela varia bem devagar, porque veja, eu preciso me afastar de x0 bastante para que esse termo aqui domine. Eu posso dizer que esse número aqui é bem pequenininho, né? Então parece que uma função desse tipo aqui satisfaz as minhas condições todas. Mas isso não é verdade se eu começar a andar na direção de x0. Então eu quero que minha função seja vagarosa, ou seja, o meu potencial, não é que ele varia pouco aqui
em torno de um ponto x, mas eu quero que ele varie devagar para todos os pontos x, dentro do intervalo que eu estou querendo a minha solução. Porque aí isso limita as minhas derivadas maiores aqui. Tá certo? Porque basicamente esse número poderia ser grande, bastaria esse número ser pequeno, né? Basta isso aqui for, sei lá, 0,1, que não é uma variação tão pequena assim, mas quando eu levar a sexta, vai ficar 10 a menos 6, que é bem pequenininho, entendeu? Então 10 a menos 6, esse número poderia ser grande e mesmo assim eu tenho uma coisa variando devagar em torno de x0. Mas como eu quero que isso aqui varie devagar em torno de todos os pontos, quando eu falei se aproximando de x0, eu deveria falar me afastando de x0. Então, como eu quero que meu f varie devagar, mesmo me afastando de x0, então isso aqui limita essa derivada também, entendeu? Era essa a questão? Como já a função ela pode ser limitada, ela pode trabalhar um pouco, mas mesmo sendo uma frequência muito alta. Aí sim, Não, veja, essa função aqui, a própria função de onda, ela é exponencial. No caso constante, V constante, a função de onda é exponencial de I, P, X sobre H cortado. Certo? Essa aqui é a função de onda de uma partícula com um momento P bem definido. Do ponto de vista da função de onda, isso aqui está oscilando rapidamente. Né? E está oscilando como? Está oscilando aqui, com aquele lambda que vai ter aquela expressão 2πh cortado sobre papapá. Tá certo? A fase varia devagar. Tá certo? A fase aqui, ó, aqui ela vai ter, vai ser uma linha reta. Certo? Bom. Mas isso é importante, essa discussão é útil justamente porque a gente tem que entender que a gente tem esse cara aqui, ó. Tá certo? O que controla, de certa forma, o nosso comprimento de onda, pelo menos assim, a escala global dele, é o H cortado, tá certo? E quando a gente olha para essa equação aqui, a gente vê que esse termo aqui, ele vai ficar muito grande quando H cortado for para zero, tá certo? Então, o que a gente precisa fazer é uma hipótese adicional aqui, tá certo? Essa hipótese adicional é o fundamento da aproximação WKB. A gente vai dizer o seguinte, que o que está controlando a nossa escala curta, a nossa escala menor do problema, aparece aqui na exponencial. Ou seja, eu vou redefinir o meu φ de forma que eu tenho o H cortado aqui, ó. Certo? Ou seja, é isso aqui, ó, é o meu φ. Então, eu vou ter H cortado aqui, eu vou ter H cortado aqui, eu vou ter H cortado aqui, e vocês já vão entender a importância disso. Eu vou ter H cortado aqui, e agora, aqui, o termo de derivada segunda, ele vai ter um H cortado aqui, ó. Porque eu derivei uma vez, veio aqui o φ, e a segunda derivada estou nesse φ aqui. Então, eu não tenho um segundo potência de H cortado aqui. Só que esse termo, ele vai ter um H cortado aqui, ó, que tá ao quadrado. Tá certo? Aqui agora vai ficar com H cortado aqui, ao quadrado, e aqui só H cortado. Tá certo? Deixa eu ver se eu não fiz uma besteira. Aqui é o quadrado. Né? Deixa eu ver se estava errado ali. Está errado aqui, né? Lembra, é menos IH cortado ao quadrado sobre 2m, tá certo? Então eu esqueci de botar o quadrado aqui. Quadrado aqui. E agora, pessoal? Será que está melhor? Porque veja, o que isso está dizendo para a gente sobre φ agora? Se eu contar as potências, veja, eu tenho um termo de 1 sobre H cortado ao quadrado e um termo de 1 sobre H cortado ao quadrado aqui. E o meu φ agora, ele vai estar associado a esse termo aqui, que é o nosso momento. Lembra? A gente tinha exponencial de I
px, onde p é uma constante, tá certo? Eu posso muito bem pensar que isso aqui, ó, é exponencial de I integral de 0 a x de p dx. Certo? Quando p é constante, isso aqui é verdade. Mas aqui, ó, eu vou ter uma coisa similar, tá vendo? Ó, eu vou ter, se eu quiser resolver assim, eu vou ter menos φ' ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, pega só mais esse termo aqui, mais 2m sobre h cortado ao quadrado e menos v de x. Eu quero que isso aqui seja igual a zero, certo? Né? Lembra essa equação toda? Esse cara aqui igual a zero. Tá certo? Né? A gente sabe que esse cara aqui não vai ser zero, então, pelo menos não no intervalo inteiro. Então, a gente precisa resolver o miolinho aqui sendo zero. Eu quero que esse termo aqui já seja pequeno, então se ele for muito pequenininho, eu não preciso me preocupar com ele. Então, basta eu zerar esse cara com esse cara aqui. Mas veja, quando eu faço isso, eu vou encontrar o seguinte, φ' é igual a mais ou menos raiz de 2m sobre, opa, o h cortado foi embora, 2m e menos v de x. E agora o meu φ vai ser igual a mais ou menos integral de raiz de 2m e menos v dx. Tá certo? Eu faço uma integral aqui definida, então bota aqui, sei lá, de 0 a x, por exemplo. Certo? E agora, a minha solução, ela está muito similar. Ó. Se eu pegar o meu φ e lembrar que ele está aparecendo simplesmente aqui, ó, a minha solução volta a ficar com essa cara aqui, ó. Certo? Mas a gente, assim, meio que fez uma aproximação muito tosca. A gente simplesmente jogou esse cara aqui fora e tentou resolver aqui o miolo. Vamos fazer isso de uma maneira um pouco mais sistemática para a gente conseguir resolver o problema de forma completa, certo? E não só isso, a gente precisa resolver o problema e encontrar quais são os critérios matemáticos que a gente pode aplicar a posteriori, depois que a gente encontra a solução, para ver se a solução realmente é consistente com a nossa aproximação, certo? Isso a gente faz muito em física e matemática. Você faz uma aproximação que você não sabe se é válida, né? Encontra um resultado e vê se pelo menos o resultado é autoconsistente com a aproximação que você fez originalmente, certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso, pessoal? A gente vai falar o seguinte, a gente vai falar que o nosso φ vai ser uma série de potência em h cortado. Certo? Então aqui eu vou ter φ0 com zero potência, φ1, φ2, φ3. Mas veja, mesmo fazendo essa hipótese dessa série de potência aqui, vocês têm que lembrar que a divisão por h aqui é importantíssima. Se você for pensar do ponto de vista de uma série aqui dentro no meu expoente, ela diz para mim que quando eu faço aquela escolha para φ, é uma série que começa com um termo inverso de h cortado. É como se eu fizesse uma série de Loran, que começa com um polo, tá certo? E essa escolha dela ter um polo é importante. Se ela tivesse começado, por exemplo, com h cortado ao quadrado aqui, você vê que não ia funcionar. Na hora que eu botasse aqui, esse termo ia ter h cortado à quarta. Ele teria que ser zero sozinho e esse teria que absorver esse termo aqui. Aí, basicamente, eu estaria fazendo a implicação de que esse termo é menor que esse. Tá certo? Porque esse teria que ser zero e esse teria que ser igual a isso aqui. Então não funcionaria bem. Se eu botasse uma potência positiva, ia ser pior ainda. Tá certo? Você pode ver que você pode brincar com a potência que você vai botar ali e você vai conseguir só absorver esse termo aqui com o termo de derivada primeira quando você botar essa potência aqui. Ou seja, h cortado elevado a menos 1. Tá certo? Então, no fim, essas aproximações, se você pegar, por exemplo, aquele livro que eu passei para vocês de física matemática, quando vocês fizeram física matemática, o livro do Bender, ele tem uns 2 capítulos sobre esse tipo de aproximação aqui. E do ponto de vista da matemática pura, o que eles estão falando é o seguinte, olha, eu vou fazer uma aproximação
que vai ter uma série de potência no expoente aqui, e essa série de potência começa com uma potência negativa. E essa é, digamos, a classe geral de métodos WKB. Esses métodos, eles fazem parte de métodos estadiabáticos, no sentido de que, aquela ideia que você tem da termodinâmica, né? Você vai movendo o seu sistema vagarosamente, ele vai se adaptando. Então, é basicamente essa ideia, você vai mudando o potencial V, ele vai sendo modificado, e a função de onda vai se adaptando vagarosamente a ele, entendeu? Então, às vezes, quando as pessoas trabalham com um período de perturbação para calcular a órbita de planeta, é a mesma coisa. Você considera que o planeta vai dar tantas voltas antes de alguma coisa mudar, e você usa o mesmo princípio adiabático para calcular a variação na órbita do planeta, entendeu? Então, assim, isso aqui está dentro de uma classe muito mais geral de aproximações, tá certo? Digamos, o cerne da coisa está nessa escolha dessa potência aqui, ok? Justamente porque ela vai estar associada às derivadas aqui, né? Se você for ver isso do ponto de vista da mecânica clássica, você vai ver que eles vão fazer uma coisa totalmente diferente aqui. Eles vão dizer que essa função V aqui, ó, de x, ela vai depender de x vezes um termo adiabático aqui, tá certo? Se esse A vai para zero, a função fica constante. E aí você vai fazer uma série de potência no A aqui. Essa série de potência no A é exatamente essa que a gente está fazendo no H cortado, tá certo? H cortado é conveniente porque, além de tudo, as pessoas usam o método WKB para fazer mecânica quântica semiclássica. Então, quando você está naquela situação que o seu sistema está entre o clássico e o quântico, o método WKB te serve para te dar, inclusive, uma trajetória semiclássicas para partículas. Ou seja, digamos que uma partícula ela está quase no limite em que, digamos, você precisa necessariamente de mecânica quântica para descrever ela, mas não totalmente. Então, você ainda consegue descrever uma trajetória para ela baseado na solução WKB. Certo? Bom, agora fazendo isso aqui, a gente pode recalcular essa equação em todas as ordens em H cortado, certo? Se eu botar até o segundo termo da série, como é que vai ficar esse cara aqui? Vai ficar assim, ó, menos, agora eu vou abrir um parênteses. Lembra, esse cara aqui vai ser assim, φ0 mais H cortado φ1. Aí eu calculo a derivada e elevo ao quadrado, tá certo? Então vai ficar assim, φ0 linha ao quadrado, esse cara aqui continua com H cortado ao quadrado aqui, aí é um quadrado, então 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar mais 2 vezes H cortado, φ1 linha, φ0 linha, sobre H cortado ao quadrado. E eu não vou pegar o próximo termo, tá certo? Eu vou truncar só até esse termo da série, ok? Até aqui tudo bem? Isso aqui ficou claro? Isso aqui nada mais é do que esse termo aqui, onde eu peguei o φ e substituí por essa série aqui. Ok? Bom, como é que fica o próximo termo? Esse é mais fácil, né? Vai ficar assim, I, φ0, 2 linhas, mais I, esqueci do I aqui, peraí. Tem o I lá nos dois, né? Cadê? Deixa eu ver se não fiz uma besteira. Não, isso mesmo. Mais I, φ1, 2 linhas, eu tenho H cortado aqui e tenho H cortado aqui, certo? Veja, esse termo é um termo de 1 sobre H cortado ao quadrado. Esse termo é um termo de 1 sobre H cortado. Esse termo é um termo de 1 sobre H cortado e esse termo é de H cortado elevado a zero. Esse cara aqui já sai aqui da minha aproximação, certo? E eu tenho o meu último termo, mais 2m sobre H cortado ao quadrado, tá certo? V e menos V de x. Isso tudo tem que ser igual a zero, certo? Então, só para recapitular, pegamos os termos aqui dentro do parênteses. Esse aqui não importa para a gente, pessoal. Isso aqui é exponencial do número complexo. Exponencial do número complexo, esse cara aqui, ele só vai ser zero se aquele ρ for zero, tá certo?
e a gente está, digamos, excluindo a hipótese do ρ ser zero num intervalo longo, tá certo? Pode ser zero num ponto só. Então, isso aqui, para satisfazer a equação, eu quero que esse miolo seja zero. O miolo foi expandindo em série de potência, e aí eu estou contando as potências e pegando as primeiras mais importantes, as próximas e assim por diante, certo? Então, veja, eu tenho o primeiro termo, tá certo? É esse cara com esse cara aqui. Mas agora eu tenho um próximo termo, esse cara é o termo de ordem menos 2. Eu tenho esse termo aqui, ó, que ele é de ordem menos 1, e esse termo aqui, que é de ordem menos 1 também. Tá certo? Uma inconveniência de você fazer a série em H cortado, que não é necessariamente... Dá para você fazer, como eu falei, em termos de uma constante arbitrária, tipo A ali, é que agora você tem que lembrar que quando a gente tem uma série de potência igualada a zero, né, isso é uma coisa que a gente vê bastante em física matemática, a gente faz o seguinte. A gente tem assim, soma de Cn, Xn igual a zero, certo? Aí você fala, bom, eu tenho uma igualdade aqui para uma função de x. Mas se você fala que essa igualdade é válida para todos os valores de x, isso implica que Cn é igual a zero, certo? Dá para você fazer isso de várias formas, né? Você deriva em relação a x e toma x igual a zero. Tem várias maneiras de você provar que isso implica em infinitas equações. Ou seja, uma equação contínua, digamos assim, implica infinitas equações discretas, certo? Aqui é a mesma ideia, só que você tem que pensar que você está variando H cortado. Ou seja, você quer que isso aqui seja válido para todos os valores de H cortado, inclusive o próprio valor de H cortado correto, entendeu? Isso parece um tanto artificial, mas é porque a gente fez essa escolha de usar o H cortado como o termo de contagem de potência. A gente poderia ter introduzido uma constante adicional, tá certo? Mas eu acho que aqui só complicaria a nossa vida desnecessariamente, tá? Então, se isso aqui é verdade, então o que a gente precisa é zerar os termos de ordem menos 2, depois zerar os termos de ordem menos 1, e se a gente quiser, a gente pode continuar o termo de ordem 0, o termo de ordem 1, 2 e assim por diante. Então vamos lá. A primeira equação, φ', ela vai ser justamente mais ou menos a nossa função p de x, tá certo? Que nada mais é do que raiz de 2m e menos v de x. Ok? Mais ou menos. Ok. Bom, isso aqui é o nosso φ0. Ou seja, o nosso φ0 vai ser igual a mais ou menos integral de p de x dx, certo? A gente pode botar um intervalo qualquer aqui, ou botar uma constante, tanto faz, tá? Vou botar aqui, por exemplo, mais uma constante φ', uma fase qualquer, certo? Bom, se eu olhar para a minha função de onda agora, minha função de onda vai ser como? Vai ser um termo de normalização, que eu não sei quem é ainda, exponencial de I φ sobre H cortado, né? Então, esse cara aqui vai ser igual a exponencial de I mais ou menos integral de P de x dx sobre H cortado. Tá certo? Então, vocês vejam o seguinte, a minha solução WKB, de fato, está conseguindo dizer que para um valor de E, lembra que isso aqui depende do E, que está aqui, né? Que está aqui. Para um certo valor de E, eu tenho uma aproximação do meu alto estado da energia, que é dado por uma coisa muito parecida com o que a nossa intuição dizia para a gente, né? A nossa intuição dizia para a gente que se isso aqui é a onda plana, é a solução, né? No caso da partícula em que o potencial é exatamente constante,
e se vê variar bem devagarzinho, talvez uma coisa sim seja a solução nesse caso. É simplesmente uma integral, tá certo? Do nosso P, que agora depende de x. E a gente consolidou isso em termos daquela aproximação, ou seja, se a gente faz aquela escolha né, se a gente faz essa escolha aqui, em que a nossa função de onda é dada por essa exponencial complexa, e tem um primeiro termo de h cortado, então a gente resolve a equação, e pelo menos em ordem liderante, que é a ordem -1, a gente aproxima aquilo que a gente tinha, tá certo? Que é esse termo aqui. Aquilo que a gente tinha obtido intuitivamente, a gente concretizou, ou seja, isso é verdade, e agora você sabe quais são as hipóteses físicas e matemáticas que você fez para você chegar naquilo, tá certo? Bom, mas agora a gente pode ir para o próximo termo, né? O próximo termo está aqui. Então, eu vou ter I, φ0, duas linhas, cadê você? Tem que ser igual a 2, φ1 linha, φ0 linha, tá certo? Ou seja, esse cara aqui, mais esse cara aqui tem que ser 0, esse cara tem um sinal de menos na frente, eu jogo para o outro lado, tá certo? Então fica, esse cara tem que ser igual a isso vezes isso. Olha que interessante. Quando a gente aplica essa metodologia aqui, para vocês entenderem a importância desse H cortado, vocês vejam que agora a gente teve a primeira equação que envolvia o φ0 e mais nada de φ, tá certo? E agora você tem uma equação para o φ1, duas linhas, que envolve o próprio φ1 e o φ0. Só que o φ0 você já resolveu. Então você vai ver que se você expandir essa série toda aqui e for calculando todas as equações que você vai encontrar, você vai ver que vai sempre ser assim. O próximo termo da série depende do anterior. Então você encontra uma aproximação consistente aqui. Você não vai encontrar o da frente dependendo do de trás e o de trás do da frente. Né? Um sistema acoplado complicado. Você vai sempre conseguindo resolver o sistema de forma simples. Né? Bom, como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? Espera aí. Fiz alguma coisa... Não, isso aqui é 0 mesmo. E o φ1 depende do 0, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente divide aqui e vai encontrar assim. φ1 linha vai ser igual I sobre 2, φ0 duas linhas dividido por φ0 linha. Tá certo? Mas o que é isso aqui? É I sobre 2 dx de logaritmo natural de φ0 linha. Vocês concordam? Né? A derivada do logaritmo é 1 sobre a coisa, né? Sobre a função, derivada da função. 1 sobre a função, derivada da função. Né? Derivada do φ0 linha, φ0 duas linhas. E eu tenho esse cara aqui, certo? Deixa eu ver. Ok, isso está certinho. Então, se eu atualizar minha solução agora, o que eu tenho? Eu vou ter o meu psi para uma energia E, vai ser dado por exponencial de, vou botar assim, I sobre H cortado, φ0 mais H cortado, φ1. Tá certo? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não. Isso aqui vai ficar como? A gente já tem o primeiro pedaço. Então vai ficar assim. Botar aqui uma constante, mais os termos aqui, né? Mais termos de ordem H cortado ao quadrado. Todos esses termos aqui, qualquer fator de normalização eu boto aqui, tá certo? Eu vou ter exponencial de o que eu já tinha, mais ou menos I integral de P de x' dx' sobre H cortado, mais uma fase inicial aqui, que eu chamei de φi, eu botei o I aqui, né? Só que agora tem um próximo termo,
Esse termo ele tem um I aqui, né? E eu tenho o I que está aqui, tá certo? Deixa eu ver. Então, vai cortar os dois, vai ficar assim. Menos 1/2 de logaritmo natural de φ0'. Tá certo? Mas isso aqui, meio, ele pode entrar no log e virar uma raiz quadrada. Desce, vai ficar assim. A sobre raiz de P de x exponencial de mais ou menos I sobre H cortado, integral de P' P de x' dx' sobre H cortado mais uma fase inicial. Tá certo? E pronto, essa aqui, com esse termo, ele é importantíssimo, tá certo? Quando você for, por exemplo, teoria de campos, você pegar só esse primeiro termo aqui, você não vai encontrar soluções consistentes. Você precisa do próximo termo da série, que vai ser esse termo de normalização aqui, senão você vai ver que as coisas não funcionam. E esse cara aqui é a aproximação da sua autofunção, né? Ou seja, você sabe que agora, quando você calcular aqui a newtoniana nesse cara, ele vai dar aproximadamente E vezes esse cara aqui, certo? Mais termos de ordem H cortado quadrado que você jogou fora. Tá certo? Contanto, então, que essa aproximação seja boa, você pode usar essas soluções aqui para expandir sua função. Certo? Então, se você tem as suas condições iniciais em termos da energia, né, você tem, digamos que a minha condição inicial é uma certa gaussiana na energia. É fácil você usar essa solução aqui para propagar no tempo esse negócio. Você vai saber exatamente como a sua função de onda propaga. E agora essa função de onda propaga, inclusive, quando o seu potencial depender da posição. Então, digamos que você faz um potencial que vai subindo, assim, bem devagarzinho, né? Você vai ver que isso aqui vai funcionar e vai te dar a sua função de onda. O que acontece com a sua partícula quando a sua função de onda aumenta. Certo? Mas, bem, a questão é, como é que a gente testa, de fato, de forma consistente ou de forma precisa, a validade dessas aproximações, né? Porque a gente fez isso aqui tudo, mas a gente não sabe quando que isso aqui deixa de funcionar ou em que tipo de regime a gente de fato consegue aplicar essa técnica e ter um resultado consistente. Então, como é que a gente faz? Veja, deixa eu ver se tem alguma coisa mais para falar aqui. Não. Algumas coisas interessantes, né, que a gente pode ver, por exemplo, que a probabilidade depende do momento, da inversa do momento. Quando eu pegar o módulo quadrado desse cara aqui, vai aparecer um sobre P de x aqui, certo? Ou seja, o P de x ele vai depender desse V aqui, vai ficar maior ou menor, e isso vai mudar a probabilidade de encontrar a partícula num ponto ou em outro da região que você está trabalhando, tá certo? Para a gente entender a validade, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente resolveu o pedaço de ordem 2, que foi esse cara aqui. Né? Esse foi o primeiro termo que a gente resolveu. E o próximo termo da série que a gente resolveu foi esse cara aqui. I, φ0, duas linhas, menos 2, φ1', φ0', dividido por H cortado. Certo? E mais os termos de ordem aqui, de ordem H cortado elevado a zero. Certo? Bom, a gente quer, de certa forma, que esse termo aqui seja maior que esse, que seja maior que o próximo, né? Você quer que todos os termos aqui sejam cada vez menores quando você vai mover na série, certo? Mas você vê que, basicamente, você está comparando, então, um termo de derivada primeira ao quadrado com um termo de derivada segunda, tá certo? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma comparação de um φ0' sobre H cortado
ao quadrado. E eu quero que esse termo seja muito maior do que esse termo aqui. Φ0, duas linhas, sobre h cortado. Tá certo? Mas o que é isso aqui, pessoal? Alguém lembra? Esse cara aqui é o quê? Φ0', ele vai ser igual a h cortado vezes aquele... Deixa eu botar aqui a expressão toda. O Φ0', ele vai ser raiz de 2m e menos v. Certo? Deixa eu lembrar aqui vocês quem era o lambda. Aqui, ó. O nosso lambda que a gente definiu de x lá atrás, ele é assim, 2πh cortado sobre p de x, ou seja, é 2πh cortado dividido por raiz de 2m e menos v. Certo? Então, o nosso Φ0' vai ser igual ao quê? Esse termo daqui, eu jogo para cá, vai ficar 2πh cortado sobre lambda de x. Certo? Isso aqui, eu só estou reescrevendo o meu Φ0' em termos daquela variável que eu tinha definido lá atrás, que era o nosso comprimento de onda como função de x. Tá certo? É só um nome que eu estou dando aqui, porque eu quero fazer contato com aquela conta que a gente fez lá atrás, que a gente viu quanto que o lambda varia quando eu ando lambda medido por lambda, né? Não, eu só fiz essa identificação das variáveis, tá? Bom, mas então, aqui na nossa desigualdade ali que a gente vai ter o quê? A gente vai ter o lambda 0 sobre h cortado, então vai ficar assim. 2π dividido por... cadê? Aí corta, 2π. E aí eu já... Isso. Sobre raiz de 2m. É verdade, o que eu quero fazer é o contrário. Eu quero escrever aqui, né? Eu quero fazer 2π sobre lambda. 2πh cortado sobre lambda. Tá. Então vai ficar assim. 2π sobre lambda ao quadrado tem que ser maior do que a derivada desse negócio aí. Então, eu derivo... Vai ficar assim. dx de 2π sobre lambda aqui. Ok? Vai ficar assim. 2π sobre lambda ao quadrado, muito maior. E aqui vai ficar como? Vai ficar lambda, 2π sobre lambda quadrado. Certo? Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá. Ok. Então você veja o seguinte, eu tenho um módulo de lambda quadrado, a derivada. Basicamente, então, o que eu tenho aqui é 2π muito maior do que módulo de lambda linha. Certo? Ou seja, esse cara aqui, eu vou escrever ao contrário, vai ficar assim, 1 sobre 2π d lambda dx muito menor do que 1. Que era o resultado que a gente tinha originalmente. Certo? Ou seja, esse termo da série, comparado com esse termo da série, me leva a essa desigualdade. Essa desigualdade, quando eu recoloco ela em termos das variáveis que eu tinha calculado lá atrás, eu encontro que implica que essa derivada tem que ser muito pequena.
Mas isso foi o que eu tinha feito de forma argumentativa ali, heurística, analisando ali o que eu queria com o meu comprimento de onda em relação à variação do potencial, tá certo? E mostra que essas coisas estão consistentes. Bom, aqui, se eu fosse um de vocês, eu me incomodaria com o fato de que eu estou fazendo essa brincadeira dessa forma aqui, tá vendo? Não parece fazer muito sentido, porque a gente vai igualar esse cara aqui a zero, esse cara aqui a zero. Mas você pode lembrar, é o seguinte, antes da gente expandir em série, a gente tinha calculado a equação, né? Se você calcular essa mesma equação aqui sem expandir em série, você tira o zero daqui, tira o zero daqui, tá certo? Vai ficar assim e aqui vai ficar assim. Ok? Né? Essa é a equação, digamos, não linear completa que a gente precisa resolver. Se a gente só substitui o φ na nossa equação, mas não faz a expansão do φ em potência de h cortado, essa é uma equação não linear para φ que a gente tem que resolver. Tá vendo que é uma equação não linear? Porque ela depende de φ' ao quadrado aqui, certo? Mas de forma geral, a gente quer que esse termo seja muito maior do que esse termo aqui, justamente para justificar a nossa expansão, ou seja, a gente quer que esse termo aqui seja maior que esse termo aqui, ok? Então, essa desigualdade ela faz sentido quando você pensa na equação não linear completa, certo? Bom, então, se isso aqui fazendo sentido, a gente recupera o que a gente tinha anteriormente e fecha o assunto, ou seja, a gente entendeu como que aplica o método WKB, certo? Ele é bastante útil porque é fácil você calcular esse cara aqui, né? Então, muitas vezes você está numa fase em que o seu potencial varia vagarosamente, tá certo? E você consegue resolver de forma analítica. E se você precisar, você pode colocar mais um termo na série, mais outro termo na série e ter coisas cada vez mais precisas. Porém, a gente tem que tomar cuidado com esses métodos porque, por mais que você esteja fazendo uma série de potência aqui para o seu P, né? Você poderia fazer a seguinte pergunta, né? Que foi o que os matemáticos fizeram eventualmente, que é o quão rápido essa série aqui, K de 0 até infinito, o quão rápido essa série aqui converge, certo? E quando eles estudaram isso, eles descobriram uma coisa surpreendente, essa série não converge, certo? O que significa isso? Significa que o método não funciona? Não. Significa que essa é uma classe de séries que a gente chama de série assintótica. A série assintótica, ela faz sentido se ela for truncada até um máximo aqui. A partir desse máximo, até esse máximo, ela fornece uma boa aproximação. E aquele resto da série não vai ser uma série, vai ser uma função, ela é uma função pequena. Você consegue provar isso. Existe um máximo de K que você consegue ir, de forma que, se você calcula isso menos o φ completo, digamos que você, por alguma razão, resolveu a equação não linear e sabe o φ completo. Então, você conhece essa função aqui. Você prova que existe um máximo de forma que isso aqui é pequeno. Tá certo? Mas, se você aumentar, se você tentar expandir além do máximo, isso aqui não é mais pequeno. Ou seja, a aproximação ela é boa até algumas potências de H cortado. Depois de algumas potências, ela começa a ficar ruim. Você não pode usar a série para melhorar a sua aproximação, você tem que trocar de método. Certo? Isso aqui tem diversas implicações bastante interessantes na teoria de campos, porque tem a ver com o fato de que você não consegue aproximar o vácuo perfeitamente usando métodos adiabáticos. Certo? Você poderia falar, mas eu posso melhorar o vácuo aqui, porque basicamente você define o vácuo a partir das soluções WKB. Você poderia imaginar, vou aumentando a ordem da solução WKB e vou conseguindo uma coisa cada vez mais perfeitamente próxima do vácuo. Mas você não consegue justamente por causa desse máximo aqui. Certo? Ok? Então, pessoal, pergunta. A gente já viu teoria de perturbação dependente do tempo. Então, a gente teria teoria de perturbação, a gente viu independente do tempo. A gente poderia ver ainda teoria de perturbação dependente do tempo e efeito fotoelétrico, tá certo? A gente tem tempo ainda para ver aplicações de WKB. A gente pode ver casos
mais concretos, em que a gente vai usar aqui para resolver, por exemplo, uma partícula que entra num poço, alguma coisa assim, que é interessante também. A gente pode ver integrais de trajetória, né, aquelas integrais de Feynman, e a gente pode ver a equação de Dirac, que é basicamente a gente dá uma estudada no seguinte: vamos pegar essa mecânica quântica toda que a gente desenvolveu e vamos perceber que ela está toda associada à mecânica clássica, com potencial, com partícula livre sendo, né, mv² sobre 2, a energia cinética de uma partícula satisfazendo o princípio da relatividade galileana. E o que aconteceria se a gente tentasse fazer a mecânica quântica agora para a relatividade restrita? Ou seja, vamos pegar agora uma newtoniana, um princípio variacional para uma partícula relativística e vamos tentar encontrar uma equação de Schrödinger. E a gente vai encontrar várias dificuldades, a gente chega até a equação de Dirac, que é o mais próximo de uma equação de mecânica quântica relativística consistente, certo? E aí a gente vê por que existem problemas ali e pensa digamos, introduz a necessidade da teoria de campos. Então, assim, a gente tem mais esse mês aqui, então a gente tem umas 6 aulas, a gente pode ver um ou dois desses assuntos que eu estou citando aqui para vocês. Tem alguma coisa que vocês se interessam mais ou menos? Efeito fotoelétrico é o quê? É ver a teoria de perturbação. A gente vai ver como que uma teoria de perturbação dependente do tempo funciona. E é bastante interessante, porque a teoria de perturbação dependente do tempo, ela serve como base para o que a gente faz em partículas. O que você faz em física de partículas? Você faz um acelerador de partícula. Você lança as partículas aqui, tá certo? Essas partículas estão lançando de longe, elas não interagem entre si. Aí vai acontecer alguma coisa complicada aqui, e elas vão se afastar e você vai medir nos seus detectores aqui. Mas digamos, o protótipo do que acontece é assim: partículas não interagindo e alguma coisa acontece no meio. Essa estrutura é a estrutura matemática do que a gente faz na teoria de perturbação dependente do tempo. Qual é a filosofia por trás dessa técnica? Eu tenho um sistema de mecânica quântica, digamos, eu tenho um oscilador harmônico. Aí eu pego o meu oscilador harmônico, que está uma partícula que oscila, tem carga. Eu pego esse oscilador harmônico, boto no meu laboratório, ligo um campo elétrico, o campo elétrico modifica o oscilador harmônico, eu desligo o campo elétrico e meço o que mudou com o meu oscilador harmônico. Isso a gente faz, o pessoal na nuclear faz, o pessoal, né? Para você fazer medida é basicamente isso. É claro que é mais sutil do que eu acabei de escrever, porque você está lançando radiação em alguma coisa e vendo o que acontece. Mas é basicamente isso. A radiação saiu, interagiu com alguma coisa e foi detectada lá atrás. E dependendo de como que ela entrou e como ela saiu, você detecta o que aconteceu no meio, tá certo? Então a teoria de perturbação, dependente do tempo, é bastante interessante porque ela te dá esse protótipo para compreensão de problemas de espalhamento, problemas de detecção, problemas de sondagem, e também a estrutura matemática do que acontece na teoria de campos aplicada à física de partículas, tá certo? E é isso, são os temas que eu proponho para vocês. Não sei se vocês têm interesse em uma coisa particular. Isso. Na equação de Dirac a gente vê a aparição, devido a uma questão de simetria de inversão temporal, na equação de Dirac você naturalmente, quando você deduz ela, você não acaba com um spinor. Você poderia imaginar, mas a equação de Dirac vai te levar ao spinor, né? Porque ela vai. Mas ela leva sempre a um par de spinores. Aí você se pergunta, por que tem mais grau de liberdade do que eu esperaria? Né? Aí você vê que é devido à presença da simetria de inversão temporal, de certa forma, e isso te associa sempre uma partícula a uma antipartícula. Certo? Então... dá para a gente ver a teoria de perturbação dependente do tempo e a equação de Dirac. Pode ser. Vocês conversam com o Alexandre também, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. O método WKB, coitado, ele não parece tão interessante assim, mas ele é bastante útil. A gente poderia ver aplicações dele também.
mas dão bastante trabalho, né? Porque é uma coisa bastante técnica, envolve várias coisinhas de matemática, integral de contorno e tal, que são bem chatinhas. Então, já que, de qualquer forma, a gente tem 15 minutos, deixa eu adiantar algumas coisas para vocês de teoria de perturbação dependente do tempo, para a gente começar a entender como que isso funciona, tá? Então, basicamente, a gente tem o seguinte problema. A gente vai resolver a equação de Schrödinger, né? Vou botar aqui DDT, fica bonitinho. Certo? E a gente vai dizer o seguinte. A gente tem uma Hamiltoniana, que vai ser uma Hamiltoniana livre. Deixa eu ver o que eu usei. Eu usei 0. Mais um pedacinho da sua Hamiltoniana, que vai depender do tempo. Tá certo? Mas você poderia pensar que isso é uma coisa um pouco artificial, né? Mas como eu falei para vocês, isso aqui resolve o problema em que eu tenho, digamos aqui, a minha Hamiltoniana livre é a partícula livre, né? Essa região aqui da partícula. Mas aí, digamos que o tempo passa, eu ligo um campo elétrico, que depende do tempo, e depois desligo o campo elétrico, volta a ser H0. Então, eu tenho uma coisa que é H0, H1, H0, certo? Aí você poderia falar, bom, mas o que isso tem a ver com espalhamento, né? O que a gente faz quando a gente resolve esse problema de espalhamento? Digamos que a gente tem um termo de interação aqui que não dependa do tempo, né? Então, você tem uma coisa assim, esse cara aqui, mais uma Hamiltoniana de interação que não depende do tempo, certo? O que vocês vão ver é que eu posso diagonalizar esse cara aqui e introduzir uma dependência no tempo nesse cara aqui. Né? Então, é basicamente quando a gente resolveu o nosso problema no que a gente chama de no enquadramento de interação. No enquadramento de interação, a gente vai fazer a descrição de Heisenberg da Hamiltoniana de fundo e uma descrição de Schrödinger para a Hamiltoniana de interação. A gente vai ver isso com detalhe, tá, pessoal? Eu só estou falando para vocês que existem diversas formas para a gente chegar nesse formato aqui, em que a gente tem uma Hamiltoniana constante, né, mais um pedaço que depende do tempo. Pode ser porque o nosso sistema é simplesmente esse, em que eu ligo e desligo alguma interação, mas pode ser também porque a gente está calculando a interação entre duas partículas, que vai acontecer num tempo limitado, e eu vou mudar as minhas variáveis, tá, para variáveis que vão induzir essa dependência no tempo aqui, certo? Bom, de qualquer forma, a questão é, digamos que eu conheça o seguinte problema. Assim como a gente viu na teoria de perturbação, independente do tempo, a gente conhece esse cara aqui. Ou seja, a gente consegue resolver explicitamente, analiticamente, o nosso problema de fundo, tá? A gente conhece os autovetores e os autovalores perfeitamente aqui. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Né? Não é a única pergunta que a gente pode fazer, mas é uma pergunta que serve para resolver vários problemas, que é o que eu estava descrevendo para vocês. Quem são esses elementos de matriz aqui? Certo? O que isso aqui descreve, pessoal? Aquilo que eu estava falando, ó, partícula livre, ou, no caso mais geral, partículas descritas pela Hamiltoniana zero. Então, aqui, basicamente, o meu sistema está evoluindo com essa parte da Hamiltoniana. Tá certo? Aqui ele vai evoluir com esse pedaço da Hamiltoniana. Tá certo? E aqui ele volta a evoluir somente com a Hamiltoniana zero. Seja por qual razão, tá certo? Esse elemento de matriz, que vai ser justamente aquilo que o pessoal vai ser digamos, o alvo dos cálculos do pessoal que trabalha com física de partículas,
né, é justamente condição inicial em termos de autovetores da Newtoniana livre. Então são as partículas ali, o próton que está vindo colidir com outro próton. Tem 2 prótons entrando aqui. E eu quero saber a probabilidade de sair 5 elétrons, 2 prótons, um meson, não sei o que, entendeu? Eu faço todas essas contas aqui e calculo todos esses elementos de matriz aqui. Vocês veem que do ponto de vista da física de partículas é bastante complicado. Porque pode entrar qualquer coisa e sair qualquer coisa. Tem regras de seleção, tem elementos de matriz que a gente sabe que vão ser zero, não tem a probabilidade de entrar um elétron e sair um próton, isso não acontece. Mas pode acontecer coisas mais complicadas, entendeu? Então, você vê que eu reduzo o meu problema geral de espalhamento e de problema de perturbação dependente do tempo, em que esse cara ele vai ser ligado e desligado, ou seja, ele vai ser diferente de zero, né, num certo intervalo, menos epsilon a epsilon. Tá certo? Ele também descreve esse tipo de sistema aqui, assim. Então, no tempo anterior a epsilon é só H0, né? Aí eu ligo aqui a minha interação e depois desligo, depois de epsilon desligo e aí eu tenho esse mesmo sistema aqui, tá certo? Novamente, esses elementos de matriz, eles vão dizer o que vai acontecer, ou seja, qual é a probabilidade, a gente vai calcular aqui explicitamente, de um oscilador harmônico começar de um jeito e terminar no estado excitado, por exemplo. Ou um átomo de hidrogênio começar com um elétron e terminar sem um elétron, né? Ou seja, tem um efeito fotoelétrico ali, o fóton veio e arrancou o elétron dele, certo? E como é que a gente faz essa conta? A gente vai fazer o seguinte. Não importa o tempo, a gente usa o fato de que o espaço de Hilbert que a gente está trabalhando é sempre o mesmo. Tá certo? Como é sempre o mesmo espaço de Hilbert, nada me impede de usar os autovetores de H0 sempre. Tá certo? A gente sabe que esse cara aqui é um operador autoadjunto, a gente sabe que os autoestados, degenerados ou não, servem para a gente descrever qualquer vetor nesse espaço. Então a gente pode descrever o nosso psi de t para qualquer t, inclusive no momento da interação, em termos da base da energia de fundo, ou seja, soma sobre n, Cn de t, n. Tá certo? Isso a gente sempre pode fazer. Idealmente, se eu conhecesse a solução, os autovetores da Newtoniana completa, ia ser melhor, porque a evolução desses caras aqui ia ser uma fase simples, a gente sabe disso, né? Mas agora, mas mesmo não sabendo essa solução completa, vale a pena usar essa aqui, porque de certa forma a gente já está fatorando no nosso problema parte da solução. Tá certo? A gente está incluindo nele já parte do nosso conhecimento sobre a Newtoniana. Bom, então como que a gente faz isso? Eu vou fazer a seguinte brincadeira. Vou pegar e fazer uma troca de variáveis. Eu vou dizer que a minha solução aqui no tempo vai ser essa mesma expansão, só que em vez de eu usar esse Cn aqui, eu vou usar o meu dn de t, e eu vou colocar explicitamente a solução que eu sei que existe, que seria para o caso de fundo. Por que eu fiz isso aqui, pessoal? Porque eu sei que a minha solução, caso a minha Newtoniana fosse exatamente H0, né, se minha Newtoniana tivesse só esse fator aqui, esse cara aqui seria a solução e o meu dn de t seria uma constante. Tá certo? A gente sabe disso porque a gente já fez essa conta inúmeras vezes. Eu estou simplesmente fazendo uma troca de variáveis aqui. Eu estou dizendo que o meu Cn de t, que é a minha função livre, as funções que eu preciso determinar, elas foram escritas assim. Cn de t foram escritas como dn de t, que é outra função livre a ser determinada, exponencial de menos i e0n de t, sobre h cortado. Pessoal, isso aqui eu sempre posso fazer, tá? Eu só estou trocando a variável. É a mesma coisa de fazer uma troca de coordenadas esféricas para cartesianas.
tanto faz, né? Contanto que isso aqui seja uma função inversível, e né? Eu posso multiplicar aqui e jogar de um lado para o outro, ou seja, de Cn eu encontro Dn, mas de Dn eu encontro Cn. Isso aqui tem uma relação de 1 para 1 entre essas funções, não tem nenhuma ambiguidade. Então eu sou livre para fazer essa escolha, certo? Mas eu não quero que isso fique como uma coisa arbitrária, né? Eu sou livre para fazer essa escolha e fiz essa escolha justamente porque eu sei que na região em que isso aqui é zero, aquilo ali vai me dar uma solução analítica do problema, certo? Então eu já consegui usar o fato de que eu conheço a solução analítica num certo regime do meu problema para incluir essa informação na minha função de onda, no meu vetor de estado, certo? Então agora eu calculo a equação de Schrödinger para as minhas variáveis d, tá certo? Então eu preciso calcular o quê? I, h cortado, d, dt, de psi, vai ficar como? Vai ficar I, h cortado, soma sobre n, e aqui eu vou ficar assim, ó, d, n ponto, de t, e aí eu vou ter menos I, e n, 0, sobre h cortado, certo? Faltou exponencial de menos I, nt, sobre h cortado, n, 0. Tá certo? Esse aqui é o lado esquerdo, né? A derivada, ela atua aqui, é esse termo aqui. Isso. E aqui, dn. Certo? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Não, é isso aí. Agora, como é que fica o lado direito? Como é que fica esse cara aqui, ó? Vai ficar assim. Soma sobre n. E aí, aqui vai ficar assim. H0 mais H1 exponencial dn de t exponencial de menos I e n de t sobre h cortado n. Certo? Nada demais. A vantagem é que esse cara atuando aqui dá o E. Né? Esse cara aqui é a newtoniana de fundo, esse cara é autoestado da newtoniana de fundo, ó, tá aqui, com energia EN. Então, eu posso trocar esse cara aqui por EN0. Mas olha que interessante. A equação de Schrödinger é isso igual a isso. Aqui eu tenho I com menos I dá 1. H cortado com H cortado, corta. Aqui eu tenho EN, DN. EN, DN do lado direito. Então, é claro, eu construí para ser isso, né? Eu fiz justamente essa construção justamente para que essa energia anule com essa energia aqui. Mas o que acontece então? Eu posso botar todo mundo aqui do lado esquerdo e vou ter assim, ó. Soma sobre N, vai ficar IH cortado DN ponto, mas aí o lado direito vai ficar menos H cortado, H1, né? DN de T, N igual a 0. Eu preciso resolver esse pedaço do problema aqui, tá certo? É óbvio que se o meu H1 for 0, eu tenho que a minha solução é DN constante, que era o que eu sabia. Esse cara aqui é a solução perfeita quando não tem H1, tá certo? E é o que eu acabei de obter aqui. Agora não, agora eu tenho uma coisa mais complicada para resolver, porque esse cara aqui é um operador, esse cara aqui é um estado. Como por definição esse cara não é autoestado desse cara aqui, esse operador vai modificar esse estado, tá certo? E aí a gente vai estudar como que a gente sistematicamente resolve essa equação aqui para encontrar DN, certo? E é isso. A gente deu aí a primeira visão aí do problema de teoria de perturbação dependente do tempo.